Então, boa tarde para a gente, para quem está aí acompanhando aqui o Jornal Estafeta. Estou eu aqui, Leandro, e a Valesca, que é psicóloga, a Valesca, que é psicanalista. A gente vai conversar um pouco e também tirar dúvidas de quem nos acompanha sobre esse importante momento em que nós estamos vivendo na história, né, Valesca? Isso A aí. importância da gente conversar, a importância da gente trocar informação. Então, quem nos assiste agora, depois nós vamos disponibilizar também esse material nas outras plataformas do jornal. Obrigado mais uma vez, Valesca, por aceitar aí o Eu que convite. agradeço, Leandro. Acho que é um compromisso da minha profissão até, né? Tá disponível para as pessoas poderem tirar dúvidas e falarem das suas angústias nesse momento que é tão diferente, né? A gente nunca vivenciou algo parecido com isso. No Brasil, É nessa geração, enfim. bem complexa a questão, mas o principal de tudo, antes de tudo que a gente começa a conversar, eu estou na minha casa, a Valesca está na casa dela, nós estamos claro, fazendo aquilo que regra o Ministério da Saúde, cada um na sua casa. Isso que é importante a gente destacar e pedir, fique em casa, que é a principal questão de que a gente possa evitar um pouco mais a ampliação desse problema, para que o sistema de saúde, que já tem seus déficits, possa ter uma redução nesse impacto, né? Uhum. Leandro, eu acho que a gente vive. Tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que entram em pânico, que não saem da frente da TV, que assistem o noticiário o tempo inteiro, e que isso gera angústia, gera ansiedade. E tem aquelas pessoas que ainda negam, né? A negação é um mecanismo de defesa do ego, descrito por Freud, é inconsciente. E é justamente uma forma de proteção do ego diante de qualquer ameaça, né? De qualquer ameaça, muitas vezes fantasiosa, mas a gente está diante de uma ameaça real agora. Então, tá na hora da gente parar um pouco, né? E escutar o que está à nossa volta, escutar que é algo sério e que a gente precisa respeitar essas orientações dos órgãos de segurança, de saúde, dos epidemiologistas, dos infectologistas, de que é algo sério, a gente precisa se proteger e proteger o outro também. É aquela questão que muito se diz, né? Se você ama alguém, você principalmente tem que entender que precisa desse afastamento nesse momento, né? Uhum, uhum. É temporário, né, Leandro? É isso que as pessoas têm que pensar. Isso acaba diminuindo um pouco a nossa angústia. Isso é transitório, isso vai passar, né? Tudo vai passar. A gente não sabe exatamente quanto tempo que a gente vai ficar nesse regime assim de reclusão e afastado das atividades cotidianas, de tudo que a gente faz na rua e do contato com as pessoas também, mas é temporário, né? Isso que a gente tem que pensar, que vai passar, daqui a pouco passa, mas nesse momento o que a gente precisa fazer é ficar em casa, até para proteger os nossos pais, os nossos avós, as pessoas de mais idade, né? Acho que chegou a hora da gente retribuir um pouco o cuidado que eles tiveram conosco. E justamente eu ia te questionar sobre essa parte das pessoas, né, que são pessoas mais idosas. Como a gente poderia tratar, fazer com que elas entendam que, primeiro, elas têm que ficar em casa e, segundo, ter esse distanciamento para elas que também precisam dessa atenção muitas vezes. Eu acho que a gente precisa conversar, mostrar, né, exatamente que não é uma brincadeira, que não é uma histeria, que é um momento sério, né? A gente tem exemplos aí do que tá acontecendo nos outros países, em especial a Itália, que aqui tem muita ligação pela gente ser uma região de italianos, né? Então, pegar por aí, né? Não apavorar, mas mostrar que é algo importante, que agora é a hora de ficar em casa. Acho que a nossa cidade está bem amparada. Eu vejo os mercados oferecendo teleentrega, os restaurantes, as farmácias. Então, não tem por que sair nem por essas questões mais urgentes, né? Acho que os filhos também podem ajudar e fazer qualquer coisa que precise fazer na rua. A gente vê muitos idosos indo no banco. Eu tenho recebido assim alguns relatos
de amigos que os pais, eles saem para ir no banco, então não tem mais nada para fazer, vai no banco. Eu acho que realmente é uma dificuldade de ficar em casa. A gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado a ir e vir, a transitar, a ter essa liberdade de ir para os lugares que a gente quiser. Tá um tempo bonito, tá uma temperatura agradável, é convidativo para ir para a rua, né? Mas ao mesmo tempo existe um perigo invisível, que por mais que as pessoas não acreditem, eu já vi pessoas dizendo, não, mas aqui em Veranópolis não tem. A gente não sabe, não tem nenhum caso confirmado. Mas a gente sabe que essa doença demora para apresentar sintomas. Então, talvez tenham pessoas, sim, que só vão apresentar sintomas no final da semana que vem. E se a gente ficar confraternizando em lugares onde tem muita aglomeração de pessoas, é claro que isso vai se disseminar de uma forma muito rápida. Então, eu acho que é isso que a gente precisa explicar, que a gente não consegue enxergar, né, o perigo que tem, mas tem um perigo iminente e que a gente pode fazer a nossa parte ficando em casa, a gente pode diminuir os impactos disso tudo, assim. Ontem eu estava vendo aquela médica infectologista, a doutora Nicole do Tacchini, todo dia ela dá uma entrevista. E ontem ela disse, começou, né? Aqui em Bento começou. Agora a gente precisa achatar a curva, que é como eles falam. Como é que a gente achata a curva? É simples, é ficar em casa por alguns dias, né? Não tem muito, não é difícil, tá na nossa mão. A gente tem condições de ajudar nesse controle, né? É isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente precisa explicar, porque muitas pessoas não têm condições de entender essa dinâmica. Acham que a coisa se dá no aqui e agora, não se dá no aqui e agora. Hoje pode existir uma contaminação que só vai aparecer no final da semana que vem ou na outra, e o quanto a gente pode fazer esse vírus se disseminar nesse meio tempo. Com quantas pessoas a gente tem contato ao longo de uma semana, por exemplo? Dezenas de pessoas, né? Pessoas que a gente ama, que são da nossa família, que são nossos amigos, e muitas pessoas que a gente não tem nenhuma relação afetiva e que a gente muitas vezes nem conhece. Então, eu acho que a gente precisa aprender muito nesse momento. Aprender, E assim, sobretudo, assim, a solidariedade, a gente se tornar mais humano, né? Eu acho que é uma grande oportunidade de aprendizado em vários aspectos. A gente sabe que a economia também vai sofrer um boom daqui a pouco, porque empresas parando, comércio parando, mesmo que as lojas não tivessem fechado, eu ouvi que caiu 80% o movimento do comércio, né? Então, é óbvio que isso vai desencadear algo ali na economia também, não tem dúvida. Por isso que eu digo, é algo de grandes proporções, que a gente não vivenciou no Brasil, né, há pouco tempo. É uma situação quase que de guerra, por isso que as pessoas negam muito o que está acontecendo, porque é mesmo surreal, né? Às vezes, eu me sinto num filme de ficção. sim, e é o que eu acho que a maior parte das pessoas sentem também. Mas, assim, a partir do momento, então, que você está dentro de casa, dentro do seu espaço, você sabe que tem que evitar o convívio social nesse período, dá para também trabalhar a questão emocional, mental, e principalmente cada um tem que fazer a sua parte nesse momento, buscar, eu acredito, atividades para preencher esse tempo. O que você orientaria nesse sentido? A gente não pode entrar em desespero, entrar em pânico, né? Na medida do possível, a gente tem que conseguir manter as nossas atividades. Claro que é impossível manter todas as atividades em casa, mas, por exemplo, tentar se alimentar de uma forma adequada, até para aumentar a imunidade, para a gente não adoecer. Poder manter uma rotina de exercícios físicos, né? Eu sei que quem vai para academia, quem faz atividade fora, é difícil fazer a mesma atividade, mas que a gente consiga manter na medida do possível a atividade física, leituras, que a gente não fique o dia inteiro sendo bombardeado por notícias ruins, muitas vezes, que a gente possa se conectar com coisas boas, fazer contato com pessoas. O nosso dia a dia é tão corrido, às vezes a gente não tem condições e tempo para ligar para uma pessoa, para se conectar, para fazer uma chamada de vídeo. Agora a gente tem, né? Então aproveitar para se conectar afetivamente com as pessoas que estão longe da gente. Digamos, essa distância que uma vez existia, agora eu vou usar meu exemplo, né? Meus pais moram em outra cidade aqui próximo, mas uma chamada de vídeo aí, até para que eu possa, talvez, evitar uma propagação, né? Ter esse distanciamento para eles vai fazer bem.
E assim tem que ser para a maior parte de todo mundo, né? Com certeza, Leandro. A gente precisa cada um ficar na sua casa, né? Se resguardar e resguardar o outro nesse momento. Tentar não entrar em pânico, cultivar bons sentimentos, ler um livro, procurar coisas na internet. Acho que a gente tem esse benefício de ter um mundo na nossa frente, mesmo sem sair de casa, e poder. Tem vários museus em toda parte do mundo disponibilizando acesso às suas obras, livrarias abrindo livros gratuitamente. Acho que a gente tem esse acervo todo, né? E a gente precisa aproveitar esse momento e também para refletir sobre tudo isso que está acontecendo. Como é que eu posso contribuir com tudo isso? Como é que eu posso ser solidário? Pensar nas pessoas que nesse momento não têm uma casa para estarem, né? Que a recomendação é estar em casa, mas tem muita gente nesse país que não tem uma casa para ficar. Tem muita gente que não pode se dar esse luxo, né? E pensar realmente, eu acho que é um momento, sobretudo, de reflexão. Agora, também você comentou muito bem da questão do comércio, que a partir de amanhã eu acho que o baque vai ser um pouco maior, baque entre aspas, porque é a partir de amanhã que aqui na cidade, em Veranópolis, a maior parte das cidades do estado, que vai estar valendo a questão de que os comércios não podem abrir suas portas, só os Uhum. serviços essenciais, e é aí que vai se ver talvez a questão um pouco mais forte. Mas a minha dúvida, Valesca, é a seguinte: para esses proprietários do estabelecimento comercial que lá quando foi sugerido que fechassem as portas, começaram a dizer, mas eu tenho os meus boletos, eu tenho as minhas contas, eu tenho e a minha vida, muitos a vida inteira trabalharam para ter o seu negócio próprio e hoje estão ali vendo que tem que fechar as portas. A questão, eu acho que agora é ver o agora, justamente, ver a questão de saúde e depois se pensar no restante. Leandro, eu acho que isso que está acontecendo, esse vírus, assim, ele põe a gente, todo mundo no mesmo barco, né? Porque não são só os donos de lojas, pessoas todo mundo está parado, todo mundo está sem receber, né? Tem pessoas que estão recebendo, as empresas arcam com os salários, mas muita gente não está ganhando, então está todo mundo no mesmo barco. A gente tem que pensar que tem algo de força maior e que faz parte, né? É uma diversidade que a gente está tendo que enfrentar agora em 2020, que ninguém esperava isso, justamente agora que parecia que a economia estava se reerguendo e estava dando sinais assim de uma certa ascensão. Acontece isso, né? É uma pedra no caminho, sem dúvida, Uma mas certa melhora, né? eu acredito muito na capacidade criativa do brasileiro, sabe? Eu acho que o brasileiro é muito criativo nesse sentido, sempre dá um jeito, cai e consegue se reerguer. A gente está numa encruzilhada mesmo, é um momento da gente pensar, né, nas consequências disso tudo, tanto da saúde, econômicas. A gente está diante da nossa impotência em todos os aspectos. Né? Diante da finitude, diante da morte, a gente está sendo obrigado a pensar em coisas que normalmente a gente não pensa, a gente nega e que certamente nos causam muita angústia. Então, estamos todos no mesmo barco, precisamos nos ajudar, né? Acho que depois que tudo isso passar, também a gente precisa reforçar isso, porque o comércio vai estar baqueado, as empresas vão estar, e a gente precisa comprar dessas empresas, a gente precisa ajudar o nosso município, ajudar a pessoa que está aqui, o dono do mercado daqui, e fazer toda uma campanha nesse sentido, né? Acho que a gente precisa ter essa envergadura interna, mais do que nunca. É uma época que exige de todos nós uma capacidade de resiliência e de se reinventar muito grande. É isso que a gente vai precisar, não só nesse momento de quarentena e de reclusão, mas certamente muito tempo depois, porque as consequências dessa crise toda, elas vão se alargar aí pelo ano afora, pelo ano que vem e por aí vai, né? Então, é uma hora que a gente precisa mostrar toda a nossa força, toda a nossa resiliência, toda a nossa envergadura de uma forma muito, muito potente, né? Depois que isso tudo acabar. Eu acho que um exemplo que a gente tem e que a gente não pode, talvez a gente tenha que relembrar dos nossos antepassados.
né, dos imigrantes italianos que vieram sem recurso nenhum, que enfrentaram uma viagem de navio com doenças, com infecções, com mortes e que tiveram que muitas vezes abandonar os seus entes, os seus parentes, os seus no mar, né? E que chegaram numa terra completamente desconhecida, sem ter recurso nenhum, que começaram do nada e que conseguiram, justamente por essa capacidade criativa, essa envergadura interna, conseguiram construir muitas coisas, né? Eu acho que essa, principalmente aqui na nossa região, é a hora da gente se agarrar nisso, assim, pensar que os nossos antepassados, num tempo não muito distante, se a gente for pensar no tempo da humanidade, né? E a gente tem ainda essas questões da imigração muito presentes hoje em dia na nossa cultura e no nosso imaginário, no nosso inconsciente. Então a gente tem que pensar que se eles conseguiram, a gente também consegue. É verdade. Se alguém tem algum questionamento para fazer para a Valesca, pode colocar nos comentários aí que a gente faz aqui o questionamento, como aí a palavra da o pessoal da Recordarem, dizendo que tuas palavras nos acalmam e ao mesmo tempo nos fortalecem. É bem isso, né, Valesca? A gente está precisando e é por isso que nós estamos aqui e todos os dias nós vamos ter aí uma conversa aqui para levar para você, cada dia um profissional diferente aqui nas plataformas digitais do Estafeta. Inclusive, amanhã tem o Entre Elas. A gente ainda está estudando como vai ser esse Entre Elas. Talvez a gente faça nesse mesmo mecanismo que estamos fazendo hoje, com a Mara e também a Jane, as três conversando juntas aí pela live. Mas é a questão, né? E eu acredito também, Valesca, que depois desse processo todo em que nós estamos vivenciando, eu acredito, não sei, é uma opinião minha, né? Nós vamos vivenciar uma nova era em termos de, até de relacionamento, em termos de pensar e ver de uma maneira diferente. Talvez era o que nós precisávamos nesse momento para que a gente pudesse ter um alinhamento maior entre também as relações que a gente está tendo. Eu acho que é isso que se espera, né, Leandro? Acho que essas coisas não acontecem por acaso, alguma lição a gente tem que tirar disso. Na história da humanidade, depois das grandes crises, sempre se abriram eras de expansão de vida, de conhecimento, de cultura, de evolução, né? Então, eu acho que sim, acho que essas marcas de tudo e as marcas que tudo isso vai deixar vão ficar em nós por ainda algum tempo e tomara que a gente possa usar isso de uma forma produtiva e saudável e que gere realmente aprendizado, né? Acho que a gente aprende muito na dor. Todo sofrimento a gente precisa utilizar para alguma coisa que seja para expandir, né? Para fazer esse movimento de expansão de vida mesmo. A gente vê isso se repetindo. Se a gente for estudar história, a gente vai ver que esses movimentos se repetem na história da humanidade. E tu vê como isso tudo é tão contundente, porque o mundo está parando diante de um vírus, né? O mundo está parando realmente. Aviões não voam mais, ônibus não andam mais, as pessoas não vão mais trabalhar, não transitam. Então, eu acho urgente que a gente pare para pensar sobre isso. É um convite à reflexão, a gente não pode se eximir disso. É o nosso papel hoje, não só se cuidar, mas parar para pensar em tudo isso também na nossa história, na gente enquanto humanos. Eu acho que é uma oportunidade da gente ficar mais humano ainda, né? Poder pensar no outro, poder pensar no impacto que a gente tem na vida do outro. Eu acho que esse vírus vem para que a gente possa pensar nisso também, né? O impacto que a gente tem, tanto positivo quanto negativo. Como a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, pelo bem ou pelo mal? Eu acho que a gente precisa tomar consciência disso, pensar mais nos nossos atos. Com certeza. Agora, uma outra questão também que eu queria abordar contigo é justamente quem está nos assistindo, vai nos assistir depois, é importante também salientar que caso porventura você vá contrair esse vírus lá adiante, tem que também entender que procura imediatamente o auxílio médico. Temos aí uma estrutura que está sendo montada para isso, e principalmente que você tem que não se sentir isolado nesse processo todo, e que qualquer um de nós podemos contrair esse vírus, porque ninguém está imune, né? Então é importante que você procure ajuda e não se sinta
algo totalmente fora, culpado talvez por essa questão, né, É, Valesca? eu acho que mais do que nunca, Leandro, a gente tem que se sentir em rede, a gente está conectado, mesmo distante, mesmo enclausurado, a gente nunca esteve tão conectado. Seja por um vírus, né, que a gente pode transmitir sem se dar conta, sem querer, e acho que a nossa cidade está montando uma estrutura para atender os possíveis casos e para receber as pessoas com sintoma bem reforçada, contundente. A gente vê os órgãos de saúde, o hospital, a secretária, já falou várias vezes, o próprio prefeito tem ido na rádio falar muito sobre esse assunto. Acho que a cidade está preparada, tudo que eles podem fazer, eles estão fazendo. Eles realmente precisam da ajuda da população nesse sentido, né? E claro que se alguém tiver sintoma, eles têm um protocolo que a gente precisa seguir. Eu acho que eles disponibilizam, não tenho certeza, tem que verificar isso, mas eu acho que eles disponibilizaram inclusive um telefone para que a pessoa Sim. possa ligar, para que não transite, né? Para que antes faça esse contato via telefone, para que daí a secretaria possa proceder de uma forma mais adequada. Eu vejo muita solidariedade, principalmente nas redes sociais. Tenho vários amigos médicos no Facebook que estão se disponibilizando a atender pessoas pelo telefone que estejam com esses sintomas, né? Enfim, eu acho que isso tudo, se tem um lado bom nisso tudo, que eu acho que a gente sempre tem que encontrar um lado bom, é poder ver esses pequenos movimentos, essas redes que estão se formando. Ninguém tem que se sentir sozinho mesmo, ou culpado, ou enfim, né? Ninguém tem culpa disso que está acontecendo, porque a gente vê o primeiro momento, o primeiro movimento que a gente que o ser humano tem é achar um culpado. Eu já vi várias pessoas culpabilizando a China, por exemplo, né? E não é, é um equívoco, né? Ninguém tem culpa disso. São coisas que somos humanos na nossa condição inerente de desamparo, de impotência, mais do que nunca a gente está sentindo isso agora. E somos humanos suscetíveis a esse tipo de coisa. Né? Então, não é hora de procurar culpado, é hora de se solidarizar e é hora de que, bom, cada um se responsabilize pela sua saúde. Se tiver algum sintoma, que siga os protocolos que a prefeitura e que a Secretaria de Saúde está orientando, né? E mais do que nunca a gente precisa ser responsável, acho que essa é a palavra, pelo que a gente sente, né? Pelos nossos sintomas, tanto físicos quanto emocionais, né? Se apropriar da nossa própria vida e do que a gente está sentindo, para poder agir de uma forma adequada. É por isso que não cabe nesse momento entrar em pânico, né? A gente precisa ter Uhum. lucidez, acho que essa é a palavra. E também não adianta agora, por exemplo, quando surgirem os casos positivos, não adianta buscar quem é o que tem o caso positivo. Isso vai, a pessoa que está sofrendo ou tem suspeita de ter contraído, enfim, vai se sentir muito mais mal do que já a própria doença em si vai causar. Então, agora a busca é pela prevenção, né? Exatamente, que é o que a gente está fazendo, né? É tentando achatar essa curva. Os próximos dias são cruciais, porque os infectologistas dizem que o pico vai ser ali a partir do dia 6 até o dia 10, 12 de abril. Se o pico vai ser esse período que nós estamos vivendo agora, essa próxima semana é o período de contágio. Então, é muito importante que a gente fique resguardado. Ah, não tem nenhum caso positivo em Veranópolis, não tem nenhum caso confirmado. A gente não sabe. A gente vive numa era em que as pessoas transitam o tempo inteiro, né, Leandro? É muito A fácil, globalização. a gente vai para tudo que é lugar o tempo inteiro, tem contato com tudo que é tipo de pessoa. A gente não tem o controle sobre isso, né? É algo que escapa do nosso controle absolutamente. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado, é isso que a gente tem que explicar para as pessoas que não entendem por quê, que não podem sair de casa nesse momento, né? Ou que precisam evitar ao máximo. Uhum. Outra questão que eu queria te comentar contigo é sobre nessa questão de afastamento, talvez alguns pensamentos suicidas para algumas pessoas possam estar um pouco mais aflorados, porque eu acredito que até sentimentos de depressão, de ansiedade, de medo acabam aflorando um pouco mais. Qual é o caminho? Buscar, por exemplo, a tecnologia para ajudar, para manter contatos e relações, sejam um dos Na caminhos? verdade, Leandro, claro que tem pessoas que sofrem desse tipo de patologia, já sofriam antes, e muitas vezes esse estado que a gente está vivendo hoje tende a agravar esse tipo
de quadro, né? Então, por isso que nós, psicólogos, psicanalistas, estamos nos disponibilizando a fazer sessões online, né? Alguns pacientes eu vou atender a partir dessa modalidade na semana que vem, que essas pessoas não parem de fazer o tratamento que vinham fazendo com medicação e que não parem de fazer as suas sessões, embora não presenciais, que possam virtualmente estar conversando com os seus terapeutas a respeito disso, né? Acho que tem uma frase, tem uma filósofa alemã, que é a Hannah Arendt, que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então passa por aí. A gente precisa falar. A fala, que é a matéria-prima da psicanálise, da análise, mais do que nunca precisa ser acessada nesse momento, né? A gente precisa dar sentido para tudo isso que está acontecendo, de alguma forma simbolizar. Então, essas pessoas que já vinham num quadro de depressão, de síndrome do pânico, elas precisam ficar atentas, seguir os seus tratamentos, né? De uma forma diferente, não presencial, mas que sigam os seus tratamentos e que busquem essa rede, que busquem os seus terapeutas, que busquem as pessoas, né, para conversar e para pedir ajuda. É isso, é um momento de trauma, não deixa de ser. Todo o excesso é vivido como trauma, né? Muita gente vai vivenciar esse momento atual como traumático. E a gente precisa falar sobre isso. É um jeito de simbolizar, é colocar em palavras, né? Conseguir canalizar isso para alguma coisa que seja produtiva, dar um sentido para isso, para que isso não vire sintoma, né? É isso que a gente tem que cuidar. Isso tudo não pode virar sintoma psíquico, emocional e físico. Por isso que a gente precisa simbolizar, a gente precisa botar em palavra e mais do que nunca a gente precisa criar redes de afeto. A gente precisa manter esse tecido afetivo e social pelas redes sociais, já que não dá para ser presencial nesse momento, né? Mas a gente precisa estar amparado nesse aspecto afetivo. É importante, acho que principalmente, né, o diálogo, seja principalmente por meio digital, que é o que temos hoje. Temos inúmeras formas aí de contato, então acho que a conversa é o melhor caminho, o diálogo, a troca de informações e principalmente pesquisar o que é informação séria, o que é com credibilidade. Existem muitas fake news hoje circulando, principalmente nos grupos de WhatsApp. Eu acho que buscar as fontes certas é o melhor caminho, orientar principalmente os pais, os mais de idade, os avós, para que eles possam compreender o momento e não criar pânico também para eles, para que Isso é a muito gente não tenha importante. outras patologias, né? Outras patologias para serem curadas, né, nos hospitais. Acho que sim, Leandro. A gente precisa ver o que é uma notícia confiável, saber separar. Outra coisa, a gente vê muita coisa sendo repassada no WhatsApp, atravessada pelo humor, né? Isso é fundamental. O humor torna a vida da gente muito mais leve, né? Tira esse peso. Tem um psicanalista que diz que existir dói, que tem uma certa dor na nossa existência, né? E o humor entra para dar uma certa leveza a esse peso que a gente tem que carregar. Esse peso que justamente está aí hoje, né, que esse vírus trouxe à tona e que a gente não consegue negar mais com tanta eficácia, que é a vulnerabilidade, a nossa pequenez, né? O quanto nós somos pequenos diante do universo, diante das forças da natureza, diante do incontrolável, diante da finitude e da morte, né? Isso tudo está muito pesado com tudo isso. A gente já não tem mais aparatos para negar, a gente foi jogado nisso. Então, que bom que o humor entra nesse sentido para dar uma leveza maior, para fazer a gente rir, para fazer a gente sair um pouco dessa coisa tão angustiante e ansiogênica. Com certeza. Valesca, te agradecer pelo tempo aí que você nos cedeu. Aqui a gente vai se propor, ao longo dos próximos dias, ter outras conversas. Inclusive, para quem está nos assistindo, a gente está colocando nas nossas plataformas, a gente tem 3 grupos de WhatsApp do Jornal Estafeta, que a gente dispara conteúdo com credibilidade. A gente vai colocar lá profissionais, inclusive com aulas de atividades físicas, professores de educação física dando aulas, enfim, vários conteúdos para quem quiser aproveitar esse tempo
ao longo dos próximos dias. A nossa edição impressa do jornal circula normalmente na quarta. A gente vai preparar um conteúdo bem diferenciado também para passar o tempo. E, enfim, amanhã tem o Entre Elas, a gente vai analisar ainda como é que, se vai ser sobre esse assunto ou se talvez a gente vai deixar um programa que nós já havíamos gravado até para fugir um pouco de só coronavírus, também para a gente poder entreter a você que está assistindo também, né, Valesca? A gente vai estudar ainda qual o conteúdo vai ao ar amanhã. Mas, com Sim. certeza, a Valesca vai voltar ao longo da semana também para conversar com a gente. Eu agradeço o espaço, Leandro me coloca à disposição. Acho que em função da minha profissão, eu tenho um compromisso com o humano, né, com o psíquico e com a saúde mental. Então, eu estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigada. Tá certo. Abraço a todos, até mais. Outro. Tchau, tchau. Tchau.